Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, como hoje, em que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. 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 Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Privilégio para mim poder repetir uma sentença que tenho dito inúmeras, centenas, quizás milhares de vezes, e repito esta noite com alegria, com felicidade e com convicção. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Louvo a Deus pelo privilégio desta oportunidade. Estendo minha palavra de gratidão ao apóstolo Oriel, por me permitir uma vez mais assomar esta tribuna e trazer daqui a palavra do Senhor. Prazer imenso revê-lo. Ao apóstolo, sua excelentíssima esposa também, pastor de você, esposa, pastores, irmãos amados, somos uma família. Onde quer que estejamos, a comunhão é a mesma, a esperança é a mesma, porque Jesus é o mesmo, porque o céu é o mesmo. Deus seja louvado. Eu quero lhes pedir a gentileza de abrir a Bíblia Sagrada. Eu pretendo esta noite cumprir uma promessa que fiz aqui há 20 anos. Eu pretendo cumpri-la hoje. Uma promessa que eu fiz e eu ainda não cumpri. Vou cumpri-la esta noite. Depois da leitura eu explico. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Amós. Amós. Chamado de profeta menor, não porque os outros fossem maiores, mas porque ele escreveu menos. Os que escreveram mais são chamados de profetas maiores. Os que escreveram menos são chamados de profetas menores. Mas você não vai dizer que eles são menores porque são menores. Os livros é que são menores. Porque entre os menores há grandes. E entre os maiores não há pequenos. Bendito seja Deus. Quem encontrou o livro do profeta Amós, eu pediria a gentileza de dizer amém. Capítulo de número 3. O versículo que nós vamos ler nesta noite é do capítulo 3, já anunciado, versículo de número 12. Diz assim: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, em canto da cama e no Damasco, no leito. Eu vou repetir a primeira parte deste versículo, que é a que vai nos interessar mais diretamente nesta noite. Continue acompanhando, embora todos conheçam o texto, mas às vezes não nos lembramos dele tanto. Assim diz o Senhor. Pode repetir, amados? Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel. Se você crê de todo o seu coração que nós acabamos de ler, é perfeita, infalível, poderosa, extraordinária, inerrante palavra de Deus, eu lhe peço a gentileza de dizer aleluia. Se você disse aleluia, eu lhe peço a gentileza agora de tomar o seu assento. E por isto lhe agradeço. A promessa é a seguinte. 20 anos atrás, nesta igreja, eu li este texto. Numa noite, num período de escola bíblica, li este texto. E disse para os irmãos que eu falaria sobre aquele texto. O pastor livra da boca do leão as duas pernas, um pedaço da orelha. E o culto estava animado e a bênção estava plena. E eu falei sobre as duas pernas. E o tempo se foi. E eu fiz uma promessa aos irmãos. Irmãos, outro dia eu vou falar sobre o restante do versículo. O outro dia é hoje, 20 anos depois. Alguém se lembra de haver estado presente naquela noite? Deixa eu ver.
Ah, há uma mão ali, graças a Deus, a dona da mão, se lembra. Como um pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedaço da orelha. Os três elementos principais deste versículo são um pastor, um leão e uma ovelha. Se nós nos dermos ao trabalho criterioso, meticuloso e também piedoso de examinar a Bíblia Sagrada desde Gênesis, capítulo 3, até Apocalipse, capítulo 20, nós vamos descobrir que o que mais se destaca na Bíblia, e eu vou tomar este versículo agora no sentido espiritual, a bem da verdade, e por um compromisso de pregador do Evangelho, e devo dizer que, em primeiro lugar, este versículo é um versículo que está contendo uma mensagem para o povo de Israel. Livro do profeta Amós, é um livro de muitos juízos, porque havia um período de iniquidade muito forte em Israel. Deus estava tratando muito forte, e cada vez que Deus dizia, eu vou punir, eu vou punir, eu vou punir, aí em seguida ele dizia, e também vou livrar. Vou castigar, vou castigar, vou castigar, e também vou defender. Esse é o tipo de Deus que nós temos, que por sinal, o único Deus pune, mas abençoa. Castiga, mas alegra. É severo e misericordioso. Por isso, nós estamos de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Ao longo da Bíblia, nós encontramos esses três elementos. A Bíblia é um livro que trata desse pastor, que é Jesus, desse leão, que é Satanás, e dessa ovelha, que somos nós. E em qualquer lugar da Bíblia você vai encontrar esse pastor. É o nosso Redentor. É Jesus Cristo. É o nosso benfeitor. Ele é grande e maravilhoso. Ele é santo e justo. Ele é poderoso e eterno. Ele é sábio e fiel. Ele não mente e não falha. Ele é perfeito e glorioso. Ele tem brilho e fulgor. Ele vive e reina. Reina e vive para sempre. Nós o amamos apaixonadamente. E nós o apreciamos tanto que tomamos hoje, como sempre, como de hábito, um tempo relativamente largo para dizer a ele que o amamos. Para dizer a ele que aspiramos vê-lo face a face. E esse dia que está perto vai acontecer. Sem Jesus, nós seríamos sempre um zero à esquerda. Em Jesus, somos mais que vencedores. Sem Jesus, estamos condenados ao fracasso eterno. Com Jesus, podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa riqueza. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso médico. Jesus é o nosso redentor. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso tudo. Jesus é o nosso pastor. A bem da verdade, vale dizer esta noite que, excepcionalmente, existe um leão como um símbolo duplo na Bíblia. Excepcionalmente. E ele representa, em muitos lugares da Bíblia, a pessoa de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas, a bem da verdade, vale dizer que em outros lugares da Bíblia, o leão não representa Jesus. Ele representa Satanás. E se você quer saber quando é que o leão representa Jesus e quando é que o leão representa Satanás, é só ver o que o leão está fazendo. Se estiver atacando, não é Jesus. Se estiver defendendo, é Jesus. Se estiver destruindo, só pode ser Satanás. Se estiver abençoando, é Jesus. Se estiver rugindo, não é Jesus. Agora, se estiver glorioso, é Jesus. Esse é o leão. Então, você não vai confundir leão com leão. Nesse texto aqui, o leão é Satanás. O pastor é Jesus e a ovelha somos nós. Há tantos animais que existem no mundo. Mas quando Deus decidiu escolher um, criar um, estabelecer um, para que simbolizasse o servo dele, ele escolheu a ovelha. A ovelha é um animal indefeso, é um animal que não tem senso de direção. A ovelha tem tantos pontos negativos, mas nós não estamos absolutamente preocupados com isto, porque os pontos negativos de uma ovelha são cobertos, são supridos, são remediados pela candura do pastor, pela glória do pastor, pelo labor do pastor. Então é muito bom ser ovelha, porque se sendo ovelha não temos direção, mas não tem problema, ele é o caminho. Se sendo ovelha não conhecemos a verdade, não tem problema, o pastor é a verdade. Se como ovelha estamos ameaçados de morte, não tem problema, ele é a vida. Então, o mal
maravilhoso é ser ovelha. Agora, mais maravilhoso que ser ovelha é ter a Jesus como pastor. Agora, a Escritura Sagrada está dizendo que o pastor livra da boca do leão as duas pernas e livra um pedaço da orelha. Como eu já lhes prometi, eu já falei, né, poucos tempo atrás, falei sobre as duas pernas, eu lhes falo esta noite só sobre esta orelha. Isso nos leva a pensar nesta noite no seguinte: o que é que existe em nós que mais incomoda Satanás? O que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua vida? O que é que você tem dentro de sua alma? O que é que você carrega na sua consciência que incomoda Satanás? Deixa eu dizer uma coisa assim, muito francamente. Seu dinheiro não incomoda Satanás. Seus diplomas não incomodam Satanás. Seu currículo pessoal não incomoda Satanás. Há duas coisas que incomodam Satanás: suas pernas e sua orelha, ou seja, seu ouvido. As suas pernas incomodam Satanás porque ele não tolera ver você caminhando para a casa de Deus. As suas pernas incomodam Satanás porque ele não admite que você deixe agora de caminhar pela vereda do mal e só esteja agora trilhando o caminho do bem. Mas o seu ouvido, representado aqui pela sua orelha, incomoda Satanás, porque gostaria que você fosse surdo, gostaria que você não ouvisse a palavra dele, porque Satanás sabe que cada vez que nós ouvimos a palavra, as coisas mudam em nós. Satanás sabe que cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, Deus abre para nós um caminho novo. Cada vez que os nossos ouvidos se destinam a ouvir a palavra de Deus, porque é uma palavra santa, porque é uma palavra justa, porque é uma palavra perfeita, porque é uma palavra gloriosa, porque é uma palavra inerrante, porque é uma palavra que não falha, porque é uma palavra que não tem defeito, porque é uma palavra suprema, porque é uma palavra de cima, porque é uma palavra que é leite, porque é uma palavra que é espada, porque é uma palavra que é lança, porque é uma palavra que é mel, porque é uma palavra que alimenta, porque é uma palavra que sustenta, porque é uma palavra que guarda, porque é uma palavra que remedia, porque é uma palavra que cura, porque é uma palavra que salva, porque é uma palavra que livra, porque é uma palavra que liberta, porque é uma palavra que alegra, porque é uma palavra que incomoda Satanás. Ele não quer que você ouça a palavra, mas nós estamos aqui esta noite para ouvir a palavra. Aleluia! Quem veio ouvir a palavra, aplauda o dono da palavra com alegria. O que é que em nós que incomoda Satanás? Duas coisas. Satanás está incomodado não com o lugar em que você se senta. Você pode sentar em qualquer cadeira, dormir em qualquer cama, estar em qualquer sofá, isso não faz diferença. Ele está preocupado com a maneira como você caminha, para onde você caminha e o que é que você está ouvindo. Porque cada vez que você ouve uma promessa de Deus, ela faz parte do seu patrimônio espiritual. O Espírito diz: confia que eu vou cumprir, confia que eu vou fazer, confia que eu vou realizar. Nós queremos dizer esta noite que os nossos pés vão continuar trilhando caminhos santos. Nós queremos dizer esta noite que nós continuamos, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque a casa do Senhor é a casa do bem, é a casa do perdão, é a casa do amor, é a casa do pão, é a casa da graça, é a casa do mel, é a casa da fartura, é a casa do perdão, é a casa da reconciliação, é a casa da remissão, é a casa da aliança, é a casa da promessa, é a casa da aventura, é a casa da felicidade. Nós vamos para lá e nela nós queremos ficar. Davi dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas especificamente falando, por que é que Satanás se incomoda com o nosso ouvido? Porque a orelha é a parte externa e o ouvido é a parte interna. Agora, qualquer coisa que vai entrar no ouvido, primeiro passou pela orelha. Então, o leão não pode atacar o ouvido, ele ataca a orelha. Muito bem, então, o simbolismo é muito interessante. Satanás não quer que ouçamos o que ouvimos na casa de Deus. Satanás não quer que ouçamos os pregadores do Evangelho. Satanás não quer que ouçamos o toque da trombeta do Senhor. Eu vou mencionar só duas razões, porque não dá tempo para mencionar 315. Então, vou mencionar duas razões porque Satanás se incomoda com o nosso ouvir. Primeiro, porque Jesus estabeleceu um princípio extraordinário em São João capítulo 5 e 24. Ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz... se alguém ouvir a minha voz, aleluia, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz.
Você sabe, isso é tão conhecido, isso é tão elementar. Você sabe que as pessoas neste mundo, todos nós, cada uma, os bilhões que habitam este mundo, os que já passaram, os que ainda vão chegar, cada um de nós tem 3 distintivos que são únicos. Cada um de nós tem 3 particularidades que são imutáveis. Cada um de nós tem 3 marcas que são inalienáveis. Não podem passar para ninguém, são absolutamente nossas, são únicas. Primeiro, a marca da mão. É tão certo que não existe 2 impressões digitais que você pode acessar o seu iPhone com um dedo, porque não existe nenhum outro dedo que tenha marca que você tem. Então, nós temos, todos nós, esta marca única na vida, a impressão digital. Em segundo lugar, nós temos o fio de cabelo. É impossível ver 2 pessoas com o mesmo tipo de fio de cabelo. E por que é isto? Porque o Deus que é grande, que é supremo, que é sábio, que é poderoso, que sabe tudo, que pode tudo, Ele fez assim, e fez bem feito, e ninguém pode mudar. E mesmo que as pessoas digam que Deus não existe, elas têm o cabelo único que Deus deu. E mesmo que as pessoas não creiam que Deus existe, a marca dele está nas suas mãos. E a terceira marca de cada pessoa que está neste mundo é a sua voz. Existem vozes parecidas, existem vozes semelhantes, mas não existem 2 vozes iguais. Cada um de nós tem uma voz. Uns têm a voz forte, outros têm uma voz fraca. Uns têm mais forte do que aquela forte, e outros mais fraca do que aquela fraca. Mas cada um de nós tem a sua voz, tem a sua voz. E porque cada um tem a sua voz, e a sua voz é única, eles dizem, é o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque é única. E é por isso que o diabo ataca a tua orelha. É por isso que o diabo quer interromper a tua audição, porque ele sabe que se tu ouvires a voz do Senhor, tu nunca mais serás o mesmo. Ele sabe que se ouvires a voz do Senhor, tua vida deixará de ser uma vida vazia para ser uma vida de plenitude. Então Jesus disse, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e crer na minha palavra, eu faço uma promessa, vai passar da morte para a vida. Esta é a razão porque os nossos ouvidos incomodam Satanás, porque enquanto ouvimos o que Satanás disse, passamos da vida para a morte. Agora, quando ouvimos o que Jesus disse, passamos da morte para a vida. E como da morte para a vida só Jesus pode fazer, e ele o faz através de sua palavra. Eu disse, vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar na orelha, e eu vou te pegar nas pernas. E esta noite o Espírito diz, calma, meu povo, não vai pegar vocês nem na orelha nem nas pernas, porque os pés dos seus santos guardará. Está escrito na Santíssima Palavra do Senhor. Quantos sabem que a proteção de Deus reina entre nós, sobre nós e conosco esta noite, podem esta noite dizer amém? Esta é a primeira razão porque Satanás odeia os nossos ouvidos quando são consagrados para o Senhor. João 5, 24. A outra é Romanos 10, 17. Está escrito assim, palavra do apóstolo Paulo, a fé vem pelo mastigar. Não. A fé vem pelo sonhar. Não. A fé vem pelo assentar. Não. Você pode crer deitado. A fé vem pelo falar. Não. A fé vem pelo ouvir. Aí o diabo diz, já que você vai ter fé, porque você vai ouvir, eu vou quebrar suas pernas para você não ir para a igreja. E vou tapar o seu ouvido e cortar a orelha para você não assistir o culto nem pela internet. Aí Jesus diz, não, a fé vem pelo ouvir. Esta noite, nossos ouvidos recebem uma renovação de Deus. Esta noite, nossos ouvidos recebem uma renovação de Deus. E mais do que ontem, amanhã, nós ouviremos muito mais a palavra do Senhor. Porque esta palavra é que nos dá equilíbrio. Esta palavra é que nos dá estabilidade. Eu olho esta noite e vejo alguns irmãos que eu conheci aqui nesta igreja há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. Eu vou parar por aqui. Mas esses irmãos, e por que eles ainda estão aqui? Porque os seus ouvidos não foram cortados pelo leão. Porque seus ouvidos não foram machucados pelo leão. Quantos podem glorificar a Deus esta noite por esta bênção? Agora, a Escritura Sagrada nos dá alguma prevenção. Pastor, o que eu faço para o diabo não pegar a minha orelha? O que eu faço? Eu uso aqueles aparatos que existem aí. Há pessoas que gostam de pôr umas coisas na orelha. Não, porque se parece com os animais que usam no campo também e cobre as orelhas. O que é que eu vou fazer? A Escritura Sagrada, desde o Velho Testamento, nos diz como é que a gente defende a orelha. É o seguinte, esse leão não gosta do sangue de Jesus. Este leão não gosta do azeite do Espírito Santo. Então, se você quer que Satanás nunca afete suas orelhas, seus ouvidos, se previna de 2 maneiras, com sangue e com azeite. E diz, mas como? Lá no livro de Êxodo,
Deus disse para Moisés: Moisés, o sacerdote que eu estabeleci sobre o meu povo, para ele poder exercer o seu ministério, primeiro, pega um pouco de sangue e passa na sua orelha. Satanás não vai pegar a tua orelha porque ele não gosta do sangue de Jesus. Passa o sangue de Jesus no teu ouvido, para que tu ouças coisas boas. Tinge os teus ouvidos esta noite com o poder do sangue de Jesus. Onde há sangue é liberdade, e o diabo não gosta de liberdade. Onde há sangue é poder, e o diabo não gosta do poder espiritual. Onde há sangue é vitória, e o diabo quer que tu tenhas derrota. Esta noite o sangue é a nossa defesa. Esta noite o sangue é nosso fator de liberdade. Nós estamos aliançados com quem pode, aliançados com quem vive, aliançados com quem sabe, aliançados com quem tem, aliançados com quem faz uma promessa e é poderoso para cumpri-la. Portanto, queridos irmãos, primeira maneira de nós guardar para que ele não seja ferido através de um corte na orelha é passarmos na ponta direita dessa orelha o sangue de Jesus. E depois que eu passar o sangue, só isto, não, tem mais uma coisa. E Deus disse: Moisés, depois que tu passares o sangue, aí vai lá no azeite. Não qualquer azeite. Eu não estou falando de óleo de girassol. Não estou falando de óleo de milho. Estou falando de óleo de unção. Há um óleo sagrado, óleo de unção que a igreja não dispensa. E Deus disse: Moisés, e tu passas o azeite, tu passas o óleo sagrado na orelha direita do sumo sacerdote. Se no teu ouvido estiver a presença do sangue de Jesus e em seguida o azeite, a unção do Espírito Santo, não há leão que corte tua orelha, não há leão que te roube a audição, não há leão que te impeça de ouvir. Esta noite há uma sensação em cada um de nós que os nossos ouvidos estão sendo mais abertos para melhor ouvir a palavra de Deus. Se você sente isso na sua vida, diga: eu sinto. Glória seja dada no nome do Senhor. Há muitas palavras que Jesus diz e que nós nos admiramos, nós apreciamos todas e nos admiramos de todas, mas tem algumas que nós admiramos muito mais. Pastor Jasmiel, tem uma palavra que Jesus disse para Pedro, e os pregadores nem querem pregar sobre isto, eu inclusive, e a gente lê, está tudo. Jesus disse para Pedro, depois que Pedro quis ser assessor internacional para assuntos escatológicos do Senhor Jesus, ou seja, dá opiniões sobre o futuro para Jesus, ele disse: para trás de mim, Satanás. Quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus disse que Satanás estava ali por trás, e ele estava tentando fazer alguma coisa terrível com Pedro. O que é que você pensa esta noite que estava na mente de Jesus quando ele, olhando para Pedro, viu Satanás por ali e disse: para trás de mim, Satanás? O que é que você pensa que estava na mente de Jesus? Eu não sou capaz de responder, porque eu não tenho tido o privilégio de tirar uma fotografia da mente de Jesus. Eu não consigo tirar um selfie com ele. Porém, a verdade é que esta noite eu poderia imaginar alguma coisa. Jesus querido, o que tu estavas vendo quando tu disseste: para trás de mim, Satanás? E eu me atrevo esta noite a ter uma sugestão. Jesus me responde: Gisele, fala para o meu povo, para o meu querido povo que me adorou tanto, que me louvou tanto esta noite. Fala para o meu povo que naquele momento que eu olhei para Pedro, que disse aquela asneira, aquele conselho abobalhado para mim contra o plano da redenção, e vi Satanás. Sabe o que foi que eu vi? Eu vi o seguinte, Gisele, eu vi que Satanás não podia calar a Pedro, tanto que Pedro depois foi o pregador de Pentecostes, mas eu vi que Pedro estava ameaçado de envolver-se com esse problema do leão na orelha. Não entendi, pastor. Não entendi. Você não entendeu, mas você vai entender. Depois que Jesus disse aquela palavra para Pedro: para trás de mim, Satanás, passou um dia, passaram-se 2 dias, mas não se passaram muitos dias. Jesus está lá sendo julgado pelas autoridades judias, sob o patrocínio das leis romanas. Aqui está a casa do sumo sacerdote. Há um discípulo que os comentadores ficam numa dúvida incrível, e eu não venho aqui alimentar a dúvida, então nem falo nelas.
Mas eles dizem, um diz, aquele discípulo era Nicodemos, mas acho que não era, não. E, finalmente, alguns acham que era João. Mas como que João era amigo do sumo sacerdote se ele só conhecia Jesus? E quem conhece muito Jesus não liga muito para o sumo sacerdote, não. Agora, e não tem amizade. Mas havia um discípulo que era amigo do sumo sacerdote e podia entrar e podia sair. Foi esse discípulo que entrou na casa do sumo sacerdote e falou com uma moça que estava ali, disse, olha, deixa você entrar, ele é meu amigo. Até ele entrou. Foi um desastre, porque o Pedro fez aquela coisa que todos nós sabemos. A moça achou de identificar o Pedro e foi uma coisa muito terrível. Nesse momento, Pedro sai aqui, um pouquinho da casa do sumo sacerdote. Ele vai chegando, ele dá uma olhada em Jesus e diz, não é possível, que é isso? Vão matar meu mestre? Absolutamente. E Pedro foi andando. Dias atrás, Jesus havia falado com os discípulos sobre espada. Saiu uma noção da espada, e um tolo lá dele disse, Senhor Jesus, quantas espadas a gente deve ter? Cada um tem uma. Não, assim são 12, é muitas. E quantas? 2 tá bom? Às vezes basta, 2 tá bom. São 12 discípulos. Se eram só 2 espadas, então não era uma para cada um. Então, ok. E o Pedro vai andando, e o Pedro pegou uma. Pedro queria sempre a primazia. O Pedro sai com a espada, sai com a espada, sai com a... Quando o Pedro viu Jesus pressioná-lo, esse cidadão, ele vai matar Jesus, e eu não vou deixar. Pedro pega na sua espada e pá, na direção do... Agora, graças a Deus que a pontaria de Pedro para a espada não era boa. Ele era pescador, ele não era soldado, irmãos. Graças a Deus que Pedro não era soldado. E o Pedro foi... E Pedro, na verdade, queria, penso eu, era degolar o Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas como ele não conseguiu degolar, ele tirou um pedaço da orelha do servo do sumo sacerdote. Eu acho que foi isso que Jesus viu. Para trás de mim, Satanás, tu estás querendo que Pedro, daqui a pouco, daqui uns dias, faça o que eu mais gosto de fazer, tirar um pedaço da orelha das pessoas para que não me ouçam. Mas isto não vais ganhar esta também. E por isso foi que Jesus pegou o pedaço da orelha e colou. Porque se Jesus não tivesse colado, o diabo ia espalhar no inferno. Eu tenho agora um secretário na terra. Eu tenho agora um representante da terra que está cortando a orelha do povo. E quem é? É o discípulo de Jesus, o pregador do Pentecoste. Então Jesus viu aquilo no futuro e preveniu. Muito cuidado para nós não fazermos nunca uma coisa que é própria do ministério de Satanás. Por isso que o crente não murmura, porque murmurar é parte do ministério de Satanás. Por isso que o crente não calunia, porque caluniar é parte do ministério de Satanás. Por isso que o crente não mente, porque mentir é parte do ministério de Satanás. Por isso, Pedro, quando é bom cortar a orelha de ninguém, porque se gosta de cortar a orelha de alguém, é coisa do leão chamado Satanás. E Jesus não permite que nós façamos nenhuma coisa que seja própria de Satanás. Mas por que foi que Jesus tomou cuidado imediatamente de repor a orelha do sumo sacerdote? Eu vou mencionar 3 razões. Primeira, Pedro cometeu um equívoco. O primeiro grande equívoco de Pedro é que ele não entendeu bem o que Jesus falou. Quando Jesus falou em espada, Jesus fala uma coisa no mundo natural e é preciso entendê-la no mundo espiritual. Pedro pensou que Jesus estava dizendo que agora todo mundo ia ter que ser soldado, ia equiparar-se às legiões romanas e ia sair matando o povo por aí. Jesus não está pensando nisto, porque Jesus disse que o caminho dele é o caminho da paz, que a mensagem dele é a mensagem da paz. Só ele tem o direito de usar a espada contra o homem. Nós nunca podemos usar a espada contra o outro. A espada não está na nossa mão, a espada está na mão de Deus. A coisa que Pedro não sabia é que quando Jesus falou de espada, Jesus está no mundo espiritual. A espada que nós precisamos não é a espada que mata, é a espada que vive. É a espada que ataca Satanás e defende o povo de Deus. Pedro, ao invés de usar a espada espiritual, ele usou a espada humana, a espada material. Mas eu quero deixar um pensamento para você, porque foi que Pedro usou aquela artimanha terrível de ser um falso soldado, e Jesus não permitiu que aquilo acontecesse. Se Jesus não tivesse curado o servo daquele sumo sacerdote. E eu sei bem isto, igreja do Senhor, porque é muito bom sabermos as consequências de nossos gestos. Nunca seja violento com ninguém. Tenha muito cuidado do que você fala, do que você diz, por causa das consequências. Se Jesus não tivesse reposto o pedaço da orelha no lugar,
uma coisa que Pedro nunca poderia fazer, e Pedro viveu alguns anos depois daquele acontecimento. Pedro nunca poderia evangelizar a família de Malco. Pedro nunca podia dizer, olha, aceita Jesus, que é Jesus de paz. Como de paz? Se você arrancou o pedaço da orelha do meu tio, do meu sogro, você precisa ter muito cuidado para compreender as coisas do mundo espiritual. Nunca façamos coisas que vão nos afastar das pessoas e que nos impeça amanhã de fazermos uma obra de evangelismo. Aqueles que estão compreendendo podem dizer amém? Por isso que Jesus restaurou a orelha do rapaz, porque no dia que Pedro está pregando, que é o dia de Pentecoste, Pedro está falando sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, e não havia ninguém para atacar a Pedro. Ei, pregador, dá licença, você não pode falar nisso não, que você cortou a orelha do meu vizinho. Não, Deus reparou aquela situação, mas ficou para nós a lembrança, ficou para nós o exemplo, ficou para nós a advertência de que Satanás sempre usará artimanhas com o povo de Deus, especialmente com aqueles que têm ocupações na casa de Deus, para tentar fazer alguma coisa que manche a sua biografia, que manche a sua biografia. O que é que nós temos que fazer então? Então vamos procurar na Bíblia o que nós temos que fazer. Consagrar as orelhas, está bem? Vamos passar sangue. Consagrar ainda mais as orelhas, está bem? Nós vamos pôr o azeite, mas não há alguma coisa mais que nós vamos fazer? Em 2 livros da Bíblia, no livro de Êxodo e no livro de Levítico, Deus deu uma instrução para Moisés. Disse, Moisés, olha bem, explica aqui para este povo. Quando um escravo, quando um servo, quando um escravo estiver servindo ao seu senhor, e ele gosta muito do seu patrão, e ele quiser ficar para sempre com aquele patrão, e não quiser fugir, e não quiser aproveitar o jubileu para ir embora e nunca mais voltar, então diz o seguinte, para que todo mundo saiba que ele é um escravo voluntário, diga para ele furar a orelha. Agora escute a diferença nas coisas, nos detalhes da Bíblia. Deus disse, você faz o seguinte, Moisés, se diga para o escravo furar as orelhas na presença de uma autoridade. A palavra que está na Bíblia é sovela. Quem quiser saber o que significa, vai no Google. Então, a Escritura Sagrada diz, você fura a orelha. Se fura a orelha. Quando você furar a orelha, então, onde a pessoa estiver andando pela rua, todo mundo vai dizer, aquele moço tem um patrão muito bom, porque as orelhas dele estão furadas. Agora, escute uma coisa. A Bíblia não está falando que o diabo quer furar a orelha. Ele quer arrancar a tua orelha. E essa é a pequena diferença que tem uma grande mensagem para nós. A orelha furada do escravo é um ato de dependência de Deus. Agora, a orelha rasgada por Satanás é uma violência de Satanás. Esta noite, nós queremos uma proteção muito especial do sangue de Jesus. Satanás não vai cortar nossa orelha, não vai rasgar nossa orelha. Por quê? Porque ela já está furada. Porque nós consagramos nossa vida para Deus. Porque nós já dizemos, Jesus, quero ser teu servo e quero ser teu servo para todo sempre. Agora me diga ainda mais, e qual é a diferença entre uma orelha furada e uma orelha rasgada? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando alguém fura sua orelha, não afeta a sua audição. O camarada fura a orelha e continua escutando muito bem. Agora, se a orelha for rasgada assim, daqui para baixo, diz a ciência, que há uns filamentos aqui na orelha que eles têm conexão com o ouvido. E se a orelha for rasgada, o cidadão nunca mais ouvirá bem. Satanás quer acabar com a tua audição e Jesus quer a tua dedicação completa para ele. Como é que nós vamos sair aqui esta noite? Com orelhas furadas ou com orelhas rasgadas? Furadas no sentido de submissão. Eu quero pedir esta noite que simbolicamente, que espiritualmente, você faça o que Deus disse para fazer lá no Antigo Testamento. Consagre sua orelha furando-a. O que quer dizer isso? Diga a Deus, eu te prometo, nunca mais ouvirei a voz do diabo. Nunca mais ouvirei a voz dos falsos profetas. Nunca mais ouvirei a voz dos falsos pastores. Minhas orelhas estão furadas para ti. Estão um sinal. Todo mundo vai saber que é só a ti que eu sirvo. Todo mundo vai saber que é só a ti que eu adoro. Todo mundo vai saber que eu não quero mais absolutamente o domínio de ninguém neste mundo. Aí vai acontecer aquela palavra linda que está no livro do profeta Isaías. Ó Senhor, muitos se
muitos senhores tiveram domínio sobre nós, mas agora tu és o nosso rei, tu és o nosso Senhor e tu és o nosso legislador. Orelhas douradas. Esta noite pode se transformar numa noite profunda de dedicação, de cada vida ao nome do Senhor. Antes que Satanás rasgue a tua orelha para ser tua audição, dedica tua orelha ao Senhor e diz: Senhor, sangue nela, azeite nela, e eu espiritualmente a furo. Eu quero que haja um sinal público. Eu quero que todo mundo saiba que tu és meu rei e eu sou vassalo do teu império, com muita honra e com grande privilégio. Faz poucos minutos, o pastor Ezei estava dizendo daqui, que ontem à tarde, aí no meio dessa multidão de pessoas que via para lá e para cá, fora do templo, lá na rua mesmo, os adolescentes começaram a falar de Cristo, começaram a fazer coreografia, começaram a dizer da sua fé. Que é isto? Adolescentes de orelhas furadas, porque não são adolescentes de orelhas rasgadas. E onde quer que eles estivessem ontem, para lá ou para cá, o povo sabia que eles têm um Deus. O povo sabia que eles creem na Bíblia. O povo sabia que eles são desta igreja. O povo sabia que eles pertencem a Jesus. O leão vem para furar, para rasgar as orelhas, mas ele não vai rasgar. O que quero dizer por último é que a confiança que você tiver em Jesus, ela vai sempre resultar no seguinte: olhe o que diz a Bíblia. Como o leão, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedaço da orelha. Eu quero pedir que a igreja repita: o pastor livra a ovelha da boca do leão. Ouça-me agora, porque eu tenho uma palavra especial para você. E talvez tenha algum conteúdo profético. Você está atravessando problemas, você está atravessando dificuldades, você tem inimigos cruéis que estão perseguindo você, e você está com medo de que a boca do leão lhe devore. Eu venho aqui esta noite dar uma boa notícia: o pastor nos livrará sempre da boca do leão. Eu quero então permitir que esta mensagem se conclua com a seguinte expressão: o leão não nos tragará com a sua boca, o pastor supremo nos levará. Quero anunciar nesta noite libertação de Deus para a sua vida. Quero anunciar esta noite vitória de Deus para os seus negócios. Quero proclamar esta noite que o nosso pastor é maior do que esse leão que está rugindo. Não importa o rugido do leão, o que importa é o cajado do pastor. E o cajado deste pastor é mais poderoso do que a boca deste leão. Você pode exaltar o nome do Senhor, você pode glorificar a majestade do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero concluir esta noite lembrando uma passagem da Bíblia, muito conhecida. Há pessoas que pensam que os pastores não têm problemas, e como têm. Há pessoas que pensam que os pastores não passam aflições, e como passam. Há pessoas que pensam que os pastores não experimentam nada assim de estranho, mas experimentam, sim, Senhor. Eu posso provar pela Bíblia esta noite que Deus realmente nos livra, como obreiros, como pastores, como igreja. Eu vou lhe dar só uma palavra que está na Bíblia. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo deixou um testemunho que nós precisamos pensar de vez em quando. Diz assim: o Senhor teve misericórdia de mim e me livrou da boca do leão. Esta palavra que eu deixo com você esta noite, esta semana que hoje inicia, ainda é domingo, nesta semana e na próxima, e este final de ano, e no ano de 2019, e no 2020 também, e até Jesus voltar, você vai sempre restar esta palavra: o Senhor me livrou da boca do leão. O Senhor me livrou da boca do leão. Eu quero prometer esta noite: quanto mais você se entregar nas mãos do pastor amado, mais longe estará o leão de você. Por quê? Porque o leão não teme você, leão não tem medo de ovelha, mas este leão não enfrenta o grande pastor. Fique firme, siga submisso ao Senhor Jesus. Quantos entenderam o significado de pôr azeite na orelha, digam: eu entendi. Quantos entenderam o significado de pôr sangue na orelha, digam: eu entendi. Quantos entenderam o significado de furar a orelha espiritual para dedicar o Senhor como servo perfeito, diga: eu entendi. Então venha mais uma vez aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que uma vez mais Deus proteja você da boca do leão.
Eu quero convidar você esta noite que está sendo perseguido pelo leão. Pare com essa história de pensar que a boca do leão vai lhe devorar. Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Eu proclamo esta noite, sob a autoridade suprema do grande pastor das ovelhas. O leão tem uma boca terrível, ferocíssima, mas você estará livre da boca do leão. Eu convido o povo de Deus para estar aqui à frente esta noite, para que nós oremos. Deixa eu fazer uma pergunta final. Diante de Deus, com toda sinceridade, me responda aqui. Você compreende que o leão tem querido abocanhar você, sim ou não? Sim. Você compreende que de alguma maneira o leão tem rugido diante de você, sim ou não? Então Deus lhe trouxe esta palavra esta noite. Agora só lhe dou um conselho. E agora é um simples conselho. Não perca tempo olhando para a boca do leão. Gaste o seu tempo olhando para o cajado do pastor. Diga comigo, o cajado do meu pastor é mais poderoso do que a boca. Complete. É mais poderoso do que a boca do leão. É mais poderoso do que a boca do leão. Deste lado aqui, daqui para cá, eu proclamo vitória para vocês. Eu clamo vitória. Mas vitória sobre quem? Vitória sobre o leão. Eu não estou falando esta noite em resolver problema de imigração. Eu não estou falando esta noite em resolver questão de uma dor aí de cabeça. Eu não estou falando esta noite nessa dificuldade que você está tendo para comprar um carro, não consegue financiamento por lado nenhum. Está falando nisso, isso é muito pouco. Estou falando esta noite em Deus nos livrar da boca do leão. Eu não estou falando esta noite de você resolver probleminhas que um irmão ajuda. Eu não estou falando esta noite de você resolver uma situação que um telefonema pode resolver. Eu não estou falando esta noite de um dinheiro que você não tem e que alguém pode até lhe emprestar do Brasil. Sei lá, o dólar está tão alto. E eu estou lhe falando, não falando essas coisas. Eu estou lhe falando é de você ficar livre da boca do leão. Deus! Este povo que está aqui à frente, o leão não vai ter poder sobre eles. Sai esta noite deste santuário, espiritualmente, com a orelha furada como símbolo de submissão, com a orelha ensanguentada pelo sangue do Cordeiro, com a orelha azeitada pelo óleo do Espírito Santo. Deus disse, o profeta falou em nome do Senhor, assim diz o Senhor. Agora ouça-me, porque eu transfiro esta palavra do contexto do tempo de Amós para os dias de hoje. Ouça-me, eu estou falando com todos, mas é como se eu estivesse falando com cada um. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e a orelha das minhas ovelhas, das ovelhas, eu esta noite prometo livrar da boca do leão as pernas, as orelhas, a vida, a saúde, os negócios e guardar a fé deste meu povo. Receba agora uma enchente de poder na sua vida. Receba agora uma unção gloriosa de Deus na sua vida. Diga: Deus, eu aceito, eu creio e eu compreendo que as minhas pernas não serão tocadas, que as minhas orelhas não serão rasgadas. O aplauso que você der vai ser do tamanho da sua fé. Cheira la barraço que andará lá. O rabacassuri andará na checatará lá barraço. Dentro de 3 minutos, eu devolvo este microfone em nome do Senhor Jesus. Por gentileza, passe aqui à frente. Muito obrigado. Ponha a sua mão aqui. Aí onde você sente essa azia, onde você sente esse problema no estômago. É incrível você não ter o direito de comer uma coxinha, irmãos. Você não ter o direito
de tomar uma coca. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Você não tem o direito de comer uma pimentinha. Não é só para baiano. Olhe para mim, por favor. Por causa do leão, você tem sofrido. Por causa do pastor, você vai ser curado. Em nome de Jesus Cristo, receba o seu milagre. Agora, em nome de Jesus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Deixa eu dar uma notícia boa. Quantos querem uma notícia boa? Mais uma ficou livre da boca do leão. Mais uma ficou livre da boca do leão. Mais uma ficou livre da boca do leão. Bendito seja o nome do Senhor. Vem aqui, meu irmão, por favor. Você que acabou de fazer assim. É você. Você, americano? Vem com ele. Para isso que ele veio esta noite. O que está traduzindo para ele? Está, ok. Você veio aqui esta noite para ouvir 3 coisas da parte de Deus. A primeira, você já ouviu. Jesus é o nosso sumo pastor. A segunda, você já ouviu. Satanás como leão nunca deixa de nos perseguir. Agora a terceira, Jesus quer libertar você esta noite dos seus temores. Aqueles pensamentos negativos, aquelas ideias de fracasso foram produzidas no inferno para você perder a fé e perder a esperança no Senhor. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Deus te transforma agora. Deus te toca agora e te livra da boca do leão. E ouça-me. Espero que você tenha coragem para ouvir. Está preparado para ouvir? Are you ready? Você não vai morrer como o diabo disse que você ia morrer. Você vai viver e viver e viver e viver para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Quantos querem uma notícia boa? Diga eu quero. A notícia é esta: mais um libertou da boca do leão. Mais um que foi livre da boca do leão. Mais um que foi livre da boca do leão. Irmã, por favor. A senhora, não lá, uma irmã que tem alguma coisa, uma rosa na roupa, alguma coisa. Vem aqui, por favor. A palavra de Deus para a sua vida nesta noite é muito simples, mas é muito direta. Não se canse de esperar. A irmã tem orado, tem pedido e não tem recebido. Por isso a sua alma está começando a se cansar, a se cansar, a se cansar. Não ouça o que o diabo está dizendo. Não deixe que a sua orelha seja rasgada nesta noite. O Espírito de Deus lhe diz que a resposta